Hello, guys. Good morning. Bom dia, meus amores. Bom dia, tudo bem com vocês? Vamos lá, gente, para mais uma aula. Façam um cabeçalho aí no caderno de vocês, tá? Aí tem a nossa frase do dia ali, vocês viram? Deixa eu compartilhar aqui o livro com vocês, porque na aula passada eu corrigi com vocês, né, nas atividades anteriores, até a página 65, e hoje a gente vai corrigir essa próxima página aqui. Expliquei para vocês também sobre o adverb of frequency, né? Mostrei para vocês alguns exemplos. Deixa eu até voltar aqui só para mostrar para vocês esses advérbios aqui, ó, que eu compartilhei com vocês no vídeo anterior. Expliquei para vocês, né, em que momento usar, tá? E aí a gente vai agora corrigir essas atividades aqui da página 66, página 66. Number 1. Read the school schedule on page 60 and again and circle the correct words to complete the sentence. Então, é para a gente voltar lá na página 60, né, para responder essas questões aqui. Letter A, letter B, letter C, letter D. Letter A. Por que a gente tem que voltar lá na página 60? Eu já mostro para vocês. Fala assim, ó. The students always sometimes have a breakfast at 9:30. Então, tá falando o seguinte, os estudantes, né, eles sempre ou somente às vezes eles tinham o intervalo às 9:30. Aí a gente vai voltar aqui na página 60 e a gente vai ver aqui, ó, que horas que era o intervalo deles. Era sempre esse horário. O que você vai fazer? Vai circular always, tá? Letter B, the students usually never have Portuguese class. Tá falando que os estudantes, eles, às vezes, geralmente, eles tinham ou nunca tiveram aula de português. A gente volta aqui na página 60, vê aqui, ó, teve algum dia que teve aula de português? Não, porque lá o português para eles seria o quê? Inglês, o English. Então, não tem aula de português. Então, o que vocês vão marcar aqui? Vão circular aqui. Never. Letter C, the students have music class once a week or twice a day. Então, tá falando assim, os estudantes, eles tinham aula de música uma vez por semana ou 2 dias, né? 2 vezes ao dia. Então, vamos ver aqui. Quantas vezes eles tinham aqui aula de música? Aqui, segunda, Monday, não tem. Olha aqui, meus amores, eles tinham aula on Friday, só na sexta-feira. Significa que eles tinham o quê? Once a week, uma vez na semana. Letter D, então vocês vão circular isso aqui, ó. Once a week. Letter D, the student have a history class 3 times a week or every day. Então, os estudantes, eles tinham aula de história 3 vezes por semana ou todos os dias? Aí vocês vão ver aqui, ó. Monday, não tinha aula. Tuesday, tinha aula. History. Wednesday, não tinha aula de história. Thursday, a última aula aqui, ó. History. E Friday, History. Então, no caso aqui, eles tinham o quê? 3 times a week. Tinha 3 vezes, né, aula de história por semana, ok? Number 2. Number 2 é para vocês ouvirem, né, o CD para responder essas questões aqui. Aí, se vocês já responderam, já ouviram, né, eu vou só falar para vocês marcar um X lá nos advérbios que foi usado nesse diálogo. Letter A. O que vocês vão marcar? Quais foram os advérbios que foi usado lá no diálogo desse CD, que era para vocês ouvir? Sometimes. Esse aqui vocês vão marcar. Usually, vocês vão marcar. Letter B. Seldom, não precisa marcar, porque não foi citado esse advérbio aqui lá no diálogo. Every day foi citado. Once a week também foi citado. Letter C. Often foi citado. Always não foi citado. 3 times a month foi citado. Então, vocês vão marcar letter C a esse aqui, often, and 3 times a month. 3 vezes ao mês. Letter D. Twice a day. 2 vezes, né? Aqui, vai marcar esse aqui. And never, vai marcar esse aqui também. Então, esses que eu falei para vocês foram os advérbios que foram citados lá
no diálogo aqui do CD, tá bom? Então, quem fez aí é só corrigir. Number 3, complete the test using the words before and or after. Então, nós temos aqui, né, que fala assim, the adverbs of frequency are used to say how often we do an activity. We use the words always. Então, a gente vai falar, né, vai colocar before ou after, de acordo com os advérbios aí, ó, de frequência. Vamos ver. Always, usually, sometimes, rarely or never. O que a gente vai marcar? A gente vai colocar aqui, ó, before, né? Que são coisas que aconteceram antes. The verbs in a sentence, except verb to be, but the expressions once a week, twice a month, 3 times a year, etc. are placed. O que a gente vai marcar quando a gente for se referir a alguma coisa que vai acontecer depois? Eu vou ter aula de português 4 vezes por semana, né? Ou 1 vez por semana. Aí, quando é uma coisa que ainda, né, acontece depois, a gente vai colocar o quê? After. Então, before são atividades que acontecem antes, né? Que a gente usa aqui, ó. E o after é para coisas que ainda podem acontecer, que ainda vai acontecer, ok? Number 4, answer this question using the adverbs of frequency. Então, isso aqui eu vou fazer a leitura, só que é resposta pessoal. Letter A, how often do you go to school? Com que frequência você vai para a escola? Meus amores, para responder isso aqui, a gente tem que tomar um cuidado em relação a essa questão aqui, ó. Quando a gente vai responder, por exemplo, o que você vai responder aqui? né? Só que esse I, ele não pode ser minúsculo. Esse I aqui, ó, ele não pode ser esse aqui. Ele sempre tem, independentemente se estiver no meio de uma frase, o I, quando se referir a você, para responder aqui, você vai colocar o quê? Vamos responder aqui. Go to school every day. Vamos supor que você vai para a escola todos os dias. Então, como que vai ficar a resposta? I go to school every day. Lembrando que não é school, é school, tá? A pronúncia aqui. Então, se você colocar isso aqui, ó, esse I minúsculo aqui, ó, vai estar errado. Sempre tem que ser esse I, o I maiúsculo. Tá bom? Então, isso aqui é um exemplo, né? Se, por exemplo, uma pessoa vai... eu vou para a escola todos os dias. Ok. I go to school every day. Ou I go to school three times a week. Eu vou para a escola 3 vezes por semana. Então, tá? Só lembrando que tem que ser maiúsculo. Ok. Aí, nós vamos aqui para letter B. How often do you have English class? Né? Com que frequência, né, você tem aula de inglês? Aí você coloca, I have English class twice, né, a day, twice a week, 2 vezes por semana, 3 vezes, aí é resposta pessoal. Letter C, how often do you play soccer? Com que frequência você joga futebol? Aí você vai colocar, I go play soccer every day, né? Aí você responde aí. Letter D, how often do you go swim? Né? Com que frequência você pratica natação? I go swim 3 times a week, ou every day, ou once a week. Fica a seu critério. É resposta pessoal, tá bom? Number 5, talk to classmates. Isso aqui é para você praticar, tá? Para praticar em sala de aula, mas no caso você pode praticar em casa, com seu pai, com sua mãe, com seu irmão, tá? Você vai fazendo perguntas para ele. Olha o exemplo aqui, ó. How often do you play volleyball? I sometimes play volleyball. Aí a pessoa vai responder, né? 3 times a week. Aí você pode perguntar também para ele, how often do you go to school? How often do you have a Spanish class? Aí você vai praticar isso aqui, tá? Na sua casa com alguma pessoa aí que, né, que você quiser praticar.
Go to page, vamos para a página 67. Então, vamos para a página 67, que a gente vai falar um pouquinho sobre o simple present. Vou compartilhar aqui com vocês esse material aqui que a gente fala sobre o simple present, né? O simple present é um tempo verbal utilizado para indicar ações habituais que ocorrem no presente, tá? Além disso, ele é usado para expressar verdades universais, sentimentos, desejos, opiniões e preferências. Ele é equivalente ao presente do indicativo na língua portuguesa, ou seja, ele é o mesmo que o presente do indicativo na língua portuguesa. Aí nós temos aqui alguns exemplos. A forma afirmativa, como que a gente vai usar aqui ele? Tem uma regra, tá? Pode-se dizer que para conjugar o verbo no simple present, basta usá-lo no infinitivo, sem o to. Então, a gente não vai usar o to, no caso dos pronomes. I, you, we e they. E acrescentar o S, tá? Quando for acrescentar S, ES ou IS no caso dos pronomes he, she e it. Olha o exemplo aqui, ó. Aqui é o verbo trabalhar, né? To work. Só que quando a gente passa para cá, a gente não usa esse to. Nós falamos aqui, vamos lá. I work, you work. Quando chega aqui, ó, he, she e it, o que a gente vai fazer? Acrescentar o aqui, ó. Então, olha aqui. He works, she works, it works. Nesse caso aqui, a gente acrescentou o S, né? Mas nós temos outros verbos, né, que terminam, por exemplo, professor, e se o verbo terminar com CH? O que eu vou acrescentar? O S, o ES ou o IS? Aí depende, tá? Vou mostrar para cada um para vocês. Por exemplo, esse verbo aqui, ó, to teacher, verbo ensinar. Que ele terminou com CH. Se terminou com CH, olha aqui, ó, o que eu vou acrescentar? S, vai ficar teachers. To watch, terminou também com CH, verbo assistir. Então, se terminou com CH, vou acrescentar ES. E se terminar com SH, também eu vou acrescentar ES. Terminou com O, vou acrescentar ES. Terminou com SS, vou acrescentar o ES, tá? Então, tem essas regras aqui. Terminou com X, ó, verbo to fix, verbo consertar. Terminou com X, vou acrescentar ES. Professora, mas se o verbo terminar com Y, precedido de consoante, aqui, ó, terminou com Y, é precedido de consoante, o que você vai acrescentar? IES. Exemplo aqui, ó, to fry, verbo fritar. Olha aqui, ó, a consoante aqui, ó, consoante R. Então, eu vou acrescentar IES. To fly, terminou com Y, mas a consoante é precedida aqui, ó, L. Tem uma consoante aqui antes do Y, você vai acrescentar o quê? IES. Professora, mas terminou com Y, mas tem uma vogal antes e não uma consoante. Se tem uma vogal, você vai acrescentar somente ES. Se tem consoante precedido, né, do Y, você vai acrescentar IS. Então, vamos exemplos aqui, ó, dos verbos que é precedido de vogal. Termina com Y, mas é precedido de uma vogal. Exemplo, to say, verbo dizer. Temos aqui o Y, terminou com Y, porém tem uma vogal. Vogal é A, E, I, O, U, tá? Então, acrescentou somente o S. To play, verbo brincar, verbo jogar. Aqui, ó, terminou com Y, porém tem uma vogal A. Então, a gente vai acrescentar somente o S. Ok. Aí nós temos aqui a posição dos verbos em frases afirmativas. Aí a gente vai fazer o que primeiro? Primeiro é o sujeito, depois o verbo principal, depois o complemento. Sujeito, I, verbo principal, live, e o complemento, in Brazil. Tá afirmando, I live in Brazil, eu moro no Brasil. É a mesma coisa que eu falo assim, I live in Goiânia. Eu moro em Goiânia, então eu tô afirmando. Tem aqui, ó. To live é o verbo morar, viver. Temos outros exemplos aqui, ó. He teaches Spanish at the university. Então, olha aqui, ó. Nós temos o sujeito, ele, o verbo, mais o complemento. Ele ensina espanhol na universidade. Tá afirmando, né? Outro, they prefer Italian food.
Eles preferem comida italiana. Olha aqui o sujeito. Eles, o verbo, mais o complemento. She watches TV every day. Ela assiste TV todos os dias. Olha aqui, ó. Sujeito, verbo, mais complemento. Da mesma coisa aqui, ó. We like to go to the beach during the week. Então, nós gostamos de ir à praia durante a semana. Nós temos o sujeito, que é nós, like, que é do verbo gostar, né, que é o verbo, to go to the beach the week, que é o complemento, ok? Isso aqui é na forma afirmativa. E nas formas negativas, o que a gente vai fazer? A forma negativa do simple present é formado com o uso dos verbos auxiliares the, do e does, tá? Do é usado com pronomes I, you, we e they. Já o auxiliar does é usado com he, she e it. Se tem esses três aqui, a gente vai usar o does. Se tem esses quatro aqui, a gente vai usar o do. Aí aqui a gente tem um exemplo, ó. Negative form. I do not work. Tá vendo que aqui, ó, como é I, a gente vai usar o do. Olha o exemplo aqui do he. Como é he, nós iremos usar o quê? O does. He does not work ou he doesn't work. Você pode colocar na forma completa ou na forma contraída. Bom? Então é isso, meus amores. Aqui é a posição, né, dos verbos na negativa. Aí aqui nós temos o sujeito, o verbo auxiliar, o not, né? Mas o verbo principal e o complemento. Olha aqui, ó. Sujeito, I do not, aqui, ó, live in Brazil. Eu não moro no Brasil. Olha o verbo aqui, ó, to live. He, quando a gente fala em he, nós não usaremos o do, nós usaremos o does. Does not teach Spanish at the university. Ele não ensina espanhol na universidade. Nós estamos negando aqui, né? Da mesma forma que a gente falou que eu morava no Brasil, a gente está falando assim, eu não moro no Brasil, ou então eu não moro em Goiânia. Só que lembrando que a gente vai usar o do para aquelas opções lá que eu mostrei para vocês, e o does para essas opções aqui. He, né? Aqui, ó. They don't prefer. Itália, eles não. Então, a gente também, né? They está se referindo a eles. A gente vai falar o do e o not, que fica don't. Don't prefer Italian food. Eles não preferem comida italiana, ok? She doesn't watch TV every day. Então, aqui já é da forma contraída, que é o does mais o not, ok? E aí, é isso, meus amores. Deixa eu só mostrar para vocês o comment strip que tem aqui, que vai ajudar, né? Que foi colocado aqui, ó. Que fala assim, read the comment strip and check the correct answers. Então, nós temos aqui dois personagens, né? Obviamente, eles estão praticando algum esporte. Como que vocês vão perceber isso? Observem as imagens, as figuras aqui, ó, para vocês identificarem qual esporte que eles estão praticando. Aí tem aqui, ó, come on, Charlie Brown, strike him out. We know we can do it. Aqui no primeiro quadrinho, né? Ela está falando com ele aqui. Aí ele vai e fala, how can you say that? We don't know that we can do it. You're being practical. E aí ela vem aqui e fala, come on, Charlie Brown, strike him out. We think maybe you can do it. Então, é um diálogo, né, entre esses dois. Eles estão praticando um esporte aqui. E aí ela fala assim, vamos, Charlie Brown. Né? Quando ela fala assim, come on, Charlie Brown. Vamos, Charlie Brown, nós sabemos que você pode fazer isso. Né? Ela tá falando para ele que ele consegue, né? Aí o outro pensa assim, como você pode dizer isso, né? Não sabendo se ele pode fazer isso. Você está sendo hipócrita. Só que, na verdade, na cabeça dele, ele acha que ela está sendo hipócrita, mas, na verdade, ela está meio que incentivando ele, né? Aí, no terceiro quadrinho, quando ele fala assim, ó, come on, Charlie Brown, strike me out. Aí ela continua, vamos, Charlie Brown. Ele, mínimo, né? Achamos que talvez você consiga. Aí ela já pensou no que ele falou aqui, né? Aí ela não deu mais certeza, ela já usou o talvez, né? Que foi uma coisa que não é mais, é uma dúvida, né? Então, vocês vão
Já li aqui para vocês, já traduzi, e agora vocês vão responder as próximas atividades. E nas próximas aulas a gente vai corrigindo, ok, meus amores? Por hoje é só. Thank you so much. Have a nice day. Goodbye.